Um final de corrida emocionante, um Piastri brilhante e o incidente entre Pérez e Sainz. Tudo isso no vídeo de hoje com os destaques do GP do Azerbaijão. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Will Bueno e este é o Botequim GP. Fala, bacharéis do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos começar então os destaques do GP do Azerbaijão. Uma bela corrida, mais uma bela corrida que a Fórmula 1 está entregando nessa segunda parte da temporada de 2024. Eu confesso que tem assim muitos destaques positivos e praticamente nenhum destaque negativo. Olha só quanto tempo que eu faço um vídeo aqui que eu falei, cara, essa corrida não tem destaque negativo. Eu coloquei dois ali, um pouquinho negativo, só para não ficar zerado. Então vamos começar a falar então o primeiro destaque positivo. Temos que falar, claro, Oscar Piastri, vencedor da prova. Que corrida brilhante, que corrida sensacional, que piloto espetacular que está se formando, que está se tornando Oscar Piastri, australiano. Piastri largou na primeira fila, na segunda posição, se manteve na segunda posição na largada. Ele falou que no começo da corrida ele estava com uma dificuldade de acompanhar o Leclerc, mas depois ali do pit stop ele conseguiu, com os pneus duros, fazer realmente o carro conseguir achar o ritmo ideal, achar o melhor ritmo, e ele decidiu a corrida em uma ultrapassagem, em uma manobra, em aquela coisa assim que ele foi de arriscar tudo. O Leclerc não esperava, ele pegou o Leclerc de surpresa, até o próprio Leclerc falou, né, que não esperava que o Piastri fosse atacar naquele momento, porque ainda faltava muita corrida, eles tinham que gerenciar os pneus. Ele imaginou que o Piastri não fosse atacar, e o Piastri foi lá, deu um mergulhão, passou o Leclerc de forma brilhante, de forma limpa, de forma com muito arrojo, com muita perícia, muita técnica. Vocês viram que ele passa, na hora que ele dá aquele mergulhão. Geralmente quando o piloto dá aquele mergulho, ele sai, né? Ele tenta, a tendência é dar aquela espalhada. Ele deu uma espalhada, mas passou ali milimetricamente para não tocar no muro, para não digamos assim, para não espremer o Leclerc no muro, porque na hora que ele foi para a saída de curva, ele já estava com o carro totalmente na frente, conseguiu passar ali milimetricamente pelo muro, assumiu a ponta. E depois, né, as defesas também do Oscar Piastri em relação ao Charles Leclerc, né? O Piastri, ele ficou mais da metade da corrida, ou metade da corrida pelo menos, aguentando a pressão ali do Charles Leclerc. Depois até no final veio, né, Sérgio Pérez, veio Carlos Sainz, que no final até acabaram, a briga entre eles acabou dando um alívio pro Piastri, mas ele se defendeu ali várias vezes do Charles Leclerc, colocando o seu carro na linha de dentro, deixando o lado de fora para o Leclerc. O poder do DRS do Leclerc não era suficiente, né, porque a McLaren estava com uma configuração aí com menos asa, com carro com menos asa, com um pouco mais de velocidade de reta do que a Ferrari. A Ferrari, que ela tem mais, neste ano, ela tem uma característica mais de preservar os pneus, e isso sacrifica um pouco a velocidade de reta da equipe. Foi assim que a Ferrari conseguiu vencer em Monza, graças ao bom gerenciamento de pneus, e isso ali no final da reta de Baku, o Leclerc não conseguia chegar assim. Não foi, por exemplo, quando o DRS do Piastri ele era mais forte do que o DRS do Leclerc quando o Piastri estava atrás atacando. Mas mesmo assim, e também temos que lembrar que a zona de DRS esse ano ela foi diminuída em 100 metros. Isso, parabéns para a Fórmula 1, né, que tomou essa atitude, tem tomado essa atitude assim, de ajustar o DRS, as zonas de DRS na pista, para deixar ele menos decisivo nas manobras de ultrapassagem, deixar ele mais assim, bom, ok, você vai ajudar a aproximar, mas não vai ser o fator decisivo numa ultrapassagem. Então, isso realmente melhora muito a qualidade das corridas. E o Piastri se defendeu muito bem, conseguiu colocar sempre se colocar do lado de dentro, fazia a postura defensiva, deixava o lado de fora para o Leclerc, e mesmo quando o Leclerc conseguia emparelhar do lado, ele não deixava opção para o Leclerc sair na curva na frente. Então realmente assim, tudo isso com muita técnica, com muita frieza. É um piloto realmente que a gente sempre costumava dizer, né, o ano passado, no primeiro ano, e até o começo desse ano, que o Piastri ele ainda faltava aquela coisa de conseguir
melhorar o gerenciamento dos pneus, que ele ainda era um piloto que ele não conseguia, chegava no ritmo de corrida, em determinado momento das corridas ele acabava desgastando demais os pneus, isso custava ele, né, um desempenho, custava ele andar mais próximo ali do Norris ou do Verstappen, quando o Verstappen estava dominando o começo da temporada, mas parece que ele conseguiu já aprender a gerenciar bem os pneus, também, claro, tem um carro da McLaren que parece que está cada dia melhor, e faz com que ele consiga ali colocar, né, mostrar todo o seu talento, mostrar toda a sua técnica e enfim, conseguir uma vitória assim, uma vitória de gente grande, né, uma vitória assim que se ainda ele era ele é uma jovem promessa, eu acho que ele já é um piloto, ele já é uma realidade, né? O Piastri já é uma realidade, já não é mais uma promessa, é um super piloto, é um grande piloto, e é impressionante, assim, o que me impressiona no Piastri é a frieza dele, em todos os momentos. Em momentos, quando dá errado, ele mantém a mesma postura, quando ele vence, ele mantém a mesma postura. Você vê o rádio dele pós-corrida, pessoal, obrigado, legal, feliz pela equipe, sem nenhum grito, sem estar efusivo, sem nada, é só agradecendo a equipe, como se fosse mais uma corrida normal, uma corrida que ele falou que foi a corrida mais difícil e mais estressante da carreira dele, porque ter que ficar aguentando ali a pressão do Charles Leclerc durante todo o tempo, numa pista de rua, onde o mínimo erro, né, pode significar o fim da prova, realmente é uma vitória maiúscula do Piastri, mostra que ele realmente é um grande piloto, mostra que a McLaren hoje tem, sem sombra de dúvidas, a melhor dupla de pilotos do grid, e que ele é um cara que, olha, o Lando Norris tem que tomar cuidado, tem que ficar esperto, porque, embora esse ano a diferença entre Norris e Piastri na pontuação ainda podemos dizer que é grande, mas diminuiu bastante, depois vamos falar disso no mostrar a tabela, mas para 2025 o Lando Norris tem que ficar esperto, porque o Piastri pode, quem sabe, assumir o posto aí de primeiro piloto da equipe, né? Embora a McLaren não tenha essa coisa de primeiro, segundo piloto, mas a ideia, né, era que o Oscar Piastri ajudasse o Lando Norris agora nesse final de temporada para que o Lando Norris conseguisse tentar buscar o Max Verstappen no campeonato, mas olha, o Oscar Piastri, ele nos últimas 7 corridas, ele é o piloto que mais marcou pontos de todos os pilotos, então eu acho que já está se mostrando aí como um grande piloto que já é uma realidade. Eu arrisco a dizer que ele vai ser assim um dos grandes pilotos da Fórmula 1, assim, acho que tem tudo para conquistar aí muitas vitórias e muitos títulos, né? Se ele estiver sempre no lugar certo, na hora certa, com o carro certo, eu tenho certeza que ele vai poder ser um piloto aí que vai ter grandes números na Fórmula 1, conquistar títulos, vitórias, brigar por campeonatos, porque talento, eu acho que ninguém tem mais dúvida, né, do talento que o Piastri tem, da qualidade dele como piloto, assim, em todos os aspectos. Então, realmente, uma vitória maiúscula de Oscar Piastri, nosso destaque super positivo para ele, realmente belíssima vitória. Segundo destaque positivo vai para o Charles Leclerc. Leclerc que chegou na segunda posição, embora tenha ficado decepcionado por perder a vitória, eu acho que foi um bom final de semana do Leclerc, marcou mais uma pole position, é um cara dominante na qualificação, em Baku também, sempre é ele, sempre fazendo, largando na pole, eu acho que, sei lá, terceira ou quarta pole dele em Baku, mas... e fez uma boa corrida, enfim, ele mesmo reconheceu depois, e falou, poxa, eu devia o meu erro foi não ter defendido o ataque do Oscar Piastri, porque segundo ele falou, ele não esperava que ele fosse atacar naquele momento, porque a gente parou cedo, entre aspas, né, parou ali, né, os dois pararam o Piastri parou na volta 15, o Leclerc na 16, né, de 51 voltas, então eles tinham muitas voltas ainda para levar esses pneus, e ele pensou, bom, o Piastri vai me atacar mais no final ali, quando o pneu né, não vai arriscar acabar com os pneus logo cedo, mas o Piastri surpreendeu, conseguiu fazer uma belíssima manobra, como a gente já falou ali um pouco mais atrás no vídeo, e passou, e o Leclerc chegou na segunda posição. O Leclerc tentou, né, atacar o Oscar Piastri por vários momentos, realmente ele tentou fazer manobra, o Piastri se defendeu muito bem, mas os dois protagonizaram uma bela disputa, uma bela briga, e eu acho que foi um ótimo final de semana do Charles Leclerc. Como eu falei, né, a questão assim, de velocidade de reta da Ferrari não era
suficiente para que conseguisse chegar ali mais próximo no final da reta ali, mesmo com o DRS, e também porque o meu mérito do Piastri, né, que não cometeu nenhum errinho, não cometeu nenhum deslize que permitisse um ataque mais incisivo do Charles Leclerc. Mas um segundo lugar do Leclerc foi um bom resultado, foi uma ótima apresentação também do Charles Leclerc, um ótimo final de semana. Eu acho que temos que sim dar destaque positivo para ele, Charles Leclerc. Terceiro destaque positivo, eu vou dar um destaque positivo duplo aqui. Eu vou dar um destaque positivo para o Sérgio Pérez e para o Carlos Sainz. Porque, embora o que aconteceu ali no final, a gente vai falar sobre isso, eu já vou fazer análise aqui do lance junto com vocês, mas o Pérez se classificou na frente do Verstappen, conseguiu aí manter um bom ritmo, chegou no final com condições sim de brigar pela vitória, de brigar ali pelo menos para tomar a posição do Leclerc. Claro que quando ele atacou o Leclerc, isso permitiu que o Piastri fugisse um pouco, talvez pegar o Piastri fosse um pouco mais difícil, mas ele estava ali na briga, estava o tempo todo acompanhando o Leclerc e o Piastri, e tentou, foi para cima, atacou o Leclerc, chegou a passar, depois acabou o Leclerc, conseguiu ali emparelhar ele na curva, fez com que ele perdesse a posição para o Carlos Sainz ali depois, e tentou recuperar, enfim. E também destaque para o Carlos Sainz, que apesar de parecer que ele fez uma corrida meio apagada ali no começo, estava sempre ali um pouco mais atrás, né, na classificação ali, ao longo da corrida, né? Ele era um cara que não parecia ser um fator na corrida, não parecia que ele ia chegar. E ele conseguiu chegar, se aproveitou ali, né, da disputa entre Leclerc e Piastri, e depois, quando o Pérez se encostou no Leclerc também, ele se aproveitou, foi chegando, conseguiu ali aumentar o ritmo na parte final da prova, chegou em condições de brigar, e a gente não sabe o que ia acontecer, né? A gente não sabe se de repente se ele sai ileso daquele acidente com o Sérgio Pérez, se eles fazem aquela curva, o Sainz sai na frente do Pérez naquela curva, eu acho que a chance dele passar o Leclerc ali na reta de chegada usando o DRS era uma possibilidade, porque o Leclerc parecia que já estava ali com seus pneus já digamos, não tão bons, em não tão boa qualidade como parecia estar os pneus do Sainz e do Pérez, o que permitiu a aproximação dos dois. Então a gente não sabe, de repente poderia aquela corrida, tanto o Sainz chegar em segundo, quanto o Leclerc chegar em segundo, quanto o Pérez chegar em segundo. Eu acho que estava tudo aberto, então eu acho que tem que dar o destaque positivo, né? Assim como eu dei destaque positivo para o Leclerc, tem que dar também um destaque positivo tanto para o Pérez quanto para o Sainz. É claro que a gente fica pensando, poxa, o resultado do Pérez, mais uma vez, não conseguiu pontuar, mas o resultado, nesse ponto, ele é um mero detalhe, porque teve uma boa performance, né, no final de semana. O Pérez sempre andou bem em Baku, e o Sainz também teve uma boa performance, principalmente na parte final da corrida. Eles chegaram no final todos juntos. Então, embora o acidente tenha acontecido, eu acho que foi um destaque positivo para eles também, tanto para Pérez quanto para Carlos Sainz. E falando em incidente, vamos aqui olhar, então, dar uma olhadinha nesse incidente e vamos analisar aqui. Vamos lá. Bom, para mim, assim, ficou claro, né? Você vê que os dois estavam na disputa, o Sainz passou o Sérgio Pérez, o Pérez tentou voltar para cima do Sainz, o Sainz ele, fez a curva mais por fora e ele usou a zebra e ele tentou voltar para a pista, porque, né, ele ficou em determinado ponto ali, né, usando a zebra, então ele ficou com meio carro fora da pista ou fora da linha branca. E ele tentou voltar para a pista e tentou voltar ali para pegar uma tangência mais para o meio da pista, que era normalmente o que estava sendo feito, até se reparar nas voltas anteriores, que era normalmente um movimento normal. O Pérez, ele também, né, ele ficou ali no meio, né, da pista, tinha um espaço de um carro para o Carlos Sainz ficar dentro da pista, né, então o Pérez também não fez nada de errado. O Sainz tentou, olhou no retrovisor, tentou colocar um pouquinho mais ali para a esquerda, achando que talvez que o Pérez
fosse também acompanhar o movimento de ir um pouquinho mais para a esquerda para tentar jogar mais por dentro ali na ultrapassagem, ou então talvez ele tenha pensado que ele já estava totalmente na frente, tentaria dar uma fechadinha no Pérez. Não foi o que aconteceu, né? Acabou pneu traseiro do Pérez, pneu traseiro do Sainz com o pneu dianteiro do Pérez. Enfim, acabaram se enroscando ali, bateram. Para mim, assim, incidente absolutamente de corrida. Eu acho que não teve nenhum culpado no incidente, não teve ninguém que merecia qualquer tipo de investigação ou punição. Acho que foi um incidente totalmente normal de corrida. Então, sem nada a marcar, segue a corrida. Uma pena para os dois, né? Mas, enfim, nada a marcar, corrida que segue. Outro destaque positivo, temos que falar dos dois estreantes, vamos dizer assim. Não são estreantes, né? Mas são ambos na sua segunda corrida. Tanto Franco Colapinto quanto Oliver Bearman, os dois chegaram na zona de pontuação. O Colapinto andou o final de semana todo próximo do Albon, classificou-se até à frente do Alexander Albon, chegou uma posição atrás, e é isso, né? Na sua segunda corrida, ele fez o que o Sargent nunca conseguiu fazer. Inclusive, ele já está na frente do Sargent no campeonato, tem mais pontos que o Sargent. Enfim, então ele fez o que o Sargent nunca conseguiu fazer na Williams. E esse desempenho do Colapinto vale muito, porque a Williams já ultrapassou a Alpine no campeonato de construtores. Olha só quantos pontos que o Colapinto poderia ter feito ao longo da temporada se ele tivesse desde o começo, ou se tivesse algum outro piloto que não o Sargent. Quantos pontos a Williams poderia ter a mais do que tem hoje? Porque ficou insistindo num piloto que já tinha o ano passado não dado resultado nenhum, continuou com ele para esse ano, e enfim, né, e tá aí, mostrou, né, o Colapinto realmente já tinha feito uma bela estreia, e agora marcando pontos pela primeira vez. Realmente o piloto argentino tá fazendo um bom trabalho, tá assim, não é, nossa, que super piloto, mas digamos assim, começando muito bem, tá mostrando assim que ele não é um piloto, aquela coisa, não, tem que esperar tempo para ele se adaptar, para ele, enfim, tá se adaptando ainda, tá com dificuldade, a diferença da Fórmula 2 para a Fórmula 1, não, já sentou no Fórmula 1, já tá andando bem, já tá andando próximo do companheiro de equipe, tem tudo aí para evoluir, e tem aí, né, e aquela coisa, né, para a torcida brasileira, que tá ali na esperança de ter o Gabriel Bortoleto o ano que vem como titular, o Colapinto pode ser um adversário nessa briga aí, porque já estão se falando aí dele, né, que ele pode querer ser colocado na Sauber, porque aquela coisa, né, cara, ok, o título da Fórmula 2 é importante, depois eu até vou falar já vou falar agora, que hoje até anotei aqui, que outro destaque seria o Gabriel Bortoleto, que agora é líder do campeonato da Fórmula 2, eu não assisti as corridas, estava trabalhando o final de semana todo, não vi as corridas, mas ele é líder do campeonato. Pode ser também o título da Fórmula 2 impressionante, se ele levar esse título, vai ser algo muito impressionante. Mesmo se ele chegar em segundo, né, vai ser impressionante, está sendo impressionante a temporada dele, mas embora a Fórmula 2 seja muito importante, seja muito impressionante, o cara já ter um bom desempenho na Fórmula 1 é um peso que pode ser maior, né, nessa briga, e como as vagas na Williams já estão fechadas para o ano que vem, já tem Carlos Sainz e Alexander Albon, o Colapinto vai fazer o quê? O que vão fazer com ele? Vão fazer ele voltar para a Fórmula 2? Não tem mais sentido, né? Então é outro cara aí que vai ter que procurar um lugar, né? E são poucas vagas que restam. Tem essa vaga na Audi e tem as vagas na Racing Bulls, que não sei, né? Se de repente a Red Bull iria trazer, né, colocar um Colapinto ali no lugar do Daniel Ricciardo, sendo que eles têm o Liam Lawson, enfim, vamos aguardar, não vamos sofrer por antecedência e nem comemorar nada por antecedência. Mas destaque, né, positivo para o Colapinto e destaque positivo para o Oliver Bearman também, que conseguiu um feito marcante na história da Fórmula 1, que é as suas duas primeiras corridas na categoria por duas equipes diferentes, ele conseguiu pontuar nas duas corridas, estreou pela Ferrari na Arábia Saudita, agora pela Haas aqui no Azerbaijão, ou seja, claro,
conseguiu o seu pontinho ali na Bacia das Almas, graças ao incidente do Pérez e do Sainz, mas chegou na frente do companheiro, andou próximo do companheiro o final de semana inteiro, então ótimo desempenho também para o Oliver Bearman, que já experimentou aí a sua equipe, da qual ele vai ser titular em 2025. Para encerrar os destaques positivos, vou falar da fase da Fórmula 1, né? A fase da Fórmula 1 que ela vem aí experimentando nas últimas corridas, nessa segunda parte da temporada, realmente corridas muito boas, realmente sempre assim, você chegar no final da corrida com 4 carros de 3 equipes diferentes, separados por pouco mais de 1 segundo, com chances reais de vitória, é realmente impressionante, é realmente a Fórmula 1 que a gente quer ver. E essa corrida ela não foi uma exceção, ela tem sido regra, foi assim em Monza, foi assim na Bélgica, foi assim, enfim, nas últimas corridas tem sido assim, a gente não consegue ver ninguém dominando muito a prova, sempre tem uma briga, sempre tem aquela dúvida, tem possibilidade de ter o piloto A ou o piloto B vencendo a corrida, e geralmente de equipes diferentes. Então isso é muito legal, essa é a Fórmula 1 que a gente quer, esse é o tipo de Fórmula 1 que a gente quer ver, e eu já fico até pensando, poxa, é uma pena que vai mudar o regulamento em 2026, né? Já poderia deixar esse regulamento aí mais tempo, né? Mas eu acho, uma coisa que eu já falo há muito tempo, é que eu acho que isso é resultado já de teto orçamentário e de escalonamento de túnel de vento. Eu acho que, brinquei aqui, né, vamos segurar o regulamento para 2026. Eu acho que mesmo com o novo regulamento, pode ser que uma equipe comece o novo regulamento bem, assim como aconteceu com esse regulamento de agora, mas que a tendência é que as equipes fiquem sempre andando próximas com esse regulamento ou com outros regulamentos por causa dessas restrições que a Fórmula 1 colocou, restrições entre aspas, né? Ou seja, de teto orçamentário, de escalonamento de túnel de vento, de padronizar alguns componentes do carro. Eu acho que esse é o caminho, e eu acho que estamos vivendo realmente uma fase muito boa da Fórmula 1, embora o campeonato pareça decidido, porque a vantagem ainda é grande para o Verstappen, ele precisaria realmente fazer um abandono, né, um abandono com uma vitória do Norris para realmente as coisas se apertarem, né, no campeonato, mas as corridas realmente estão sensacionais. Bom, antes de continuar com os destaques aqui, só falando do nosso bolão do Botequim, olha só, o pessoal não acertou muita coisa não, hein? A maioria acertou 2, né? Primeiro e segundo, né? Postou em Piastri e Leclerc, e eu fui um deles, mas como eu fui o último a apostar nesse, né? Eu fiquei ali em 7º, mas o Cristiano Stolano foi o vencedor do bolão dessa etapa. No bolão sprint tivemos aí, tô na liderança ainda, com o Rogério Silva em segundo, o Diego Colares em terceiro, o André Ogawa em quarto e Cristiano Stolano em quinto. Falta só a etapa de Singapura para a gente encerrar o terceiro bolão sprint. E na classificação geral tá ali, André Ogawa, Thiago Borg, Ricardo Banniman, Rogério Silva, Henrique Alves são os 5 primeiros. Eu tô ali em sexto, tô chegando, é isso aí. Também queria aproveitar vocês para falar da nossa loja do Botequim, onde você encontra camisetas exclusivas. Só acessar botequimgp.com.br que você ali leva um produto bacana. E voltando a falar do bolão aqui, tá de sair da ordem. Se você quiser participar do bolão, é só clicar aqui em Seja Membro e se tornar um apoiador do canal do Botequim GP. Bom, como eu falei, destaques negativos não tem, mas eu vou colocar 2 pequenos destaques negativos aqui, tá? Só pra gente não passar em branco. Primeiro, Max Verstappen, porque, enfim, não conseguiu, teve um final de semana que sofreu muito ali com o carro, não conseguiu extrair o melhor do carro. Segundo ele, né, o carro até estava bom ali nos treinos e tal, mas no sábado eles tentaram fazer uma pequena modificação e, segundo ele, falou, pagamos o preço, não deu certo, não funcionou, o carro estava ali, as rodas, estava com problema nos pneus dianteiros, que nas curvas de baixa velocidade ele não tinha gripe, às vezes até chegava a levantar as rodas do chão, enfim, não conseguiu, né, enfim, extrair melhor do carro. E o destaque negativo também vai para a Red Bull, né, porque, enfim, né, ao contrário da McLaren, que tudo que eles fazem dá certo, a Red Bull, né, ultimamente o que eles têm tentado fazer não tem dado muito certo, e o Verstappen fez mais uma corrida ali onde reclamou bastante, estava sem um problema de bateria, enfim, né, não foi
mais um final de semana bom do Verstappen, embora, em termos de campeonato, eu acho que o prejuízo foi mínimo, né? Ou seja, ele perdeu ali 3 pontos em relação ao Norris, eu acho que para ele ainda ficou de bom tamanho. O outro destaque negativo, pequeno destaquezinho negativo, vai para o Norris pelo qualifying e pela chance desperdiçada de tirar uma grande quantidade de pontos. O Norris era um cara que podia estar tranquilamente vencendo a corrida, né, ali junto com o Piastri. Se tivesse Norris e Piastri, muito provavelmente a McLaren ia dar ordem. Sou contra, mas a McLaren ia dar ordem, ou então até se o Norris fizesse a pole, largasse na frente, enfim, poderia ter tirado. Ele tirou 3 pontos, né? O Verstappen aqui fez, deixa eu ver, 25, 18, 15, 25, 18, 15, 12, 10. O Verstappen fez 10. Se o Norris fez 12. Se o Norris fizesse 25, ele ia tirar, né? Ia tirar 15 pontos do Max Verstappen, né? Então, enfim, seria mais daria mais emoção para o campeonato. E assim, um piloto que está brigando por campeonato, ele não pode desperdiçar oportunidades como essa. Teve um problema na qualificação ali, cometeu um errinho, teve a bandeira amarela, acabou sendo eliminado no Q1. Mas fez uma boa corrida, conseguiu se recuperar, conseguiu ainda chegar na 4ª posição, né, também por conta do incidente ali entre Pérez e Sainz. Ele fez uma estratégia inversa, ele largou com pneus duros, talvez esperando de repente um safety car, alguma coisa que ele fosse dar, né, poder ganhar um pit stop grátis. Não aconteceu, foi uma boa corrida do Norris, mas por esse desperdício de pontos que ele teve pelo erro no qualifying, dou um destaque um pouquinho negativo para o Lando Norris. Vamos falar então do campeonato. Campeonato de pilotos: Max Verstappen 313, Lando Norris 254. Deixa eu fazer, vou ter que fazer contra a calculadora aqui, porque eu não sei. 313 menos 254. 59 pontos de vantagem. E aí já tem o Charles Leclerc 235, já está se aproximando, e o Piastri também, 222. Eu acho que é a grande chance do Piastri terminar o campeonato na frente do Leclerc, nem dependendo, né, até na frente do Norris, né? Não sei. Carlos Sainz 184, Hamilton 166, Russell 143 e Pérez 143. Não falei do Russell, né? Cara, o Russell, assim, né? Mercedes pode ser um destaque um pouquinho negativo por não ter conseguido o ritmo para acompanhar Ferrari, Red Bull e McLaren. Tanto o Russell quanto o Hamilton falaram que o carro deles não funcionou nos pneus macios, né, não funcionou nos pneus duros. O Russell até conseguiu andar rápido, até conseguiu ali no final tirar uma diferença ali, mas ele estava muito longe. Aí o Hamilton largou lá atrás e tal, né, ficou preso ali no trânsito, teve que fazer uma corrida de recuperação, então não conseguiu escalar muito assim o pelotão. No começo da prova, também com os pneus médios tendo dificuldade, não conseguiu assim ter muita ação, né? Então é isso, né? Campeonato de construtores: McLaren agora nova líder, 476 pontos, Red Bull 476 a 456, Ferrari 425, Mercedes 309. E a Williams passou a Alpine, como eu falei, né, com 16 pontos contra 13 da Alpine. Então, esses foram os destaques do GP de Singapura. Do GP do Azerbaijão. Semana que vem tem GP de Singapura, depois nós vamos ficar mais um mês sem Fórmula 1. Mas é isso aí. Deixa aqui também seus comentários aí sobre os destaques, quais vocês foram os destaques positivos e negativos deste GP do Azerbaijão. Certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau.